Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Professora Thalita aqui de História. Vamos começar a aula de hoje. Nessa aula, a gente começa perguntando assim, temos aqui, o nosso planeta, todos os continentes, e a pergunta que eu faço para vocês é: qual idioma nós falamos e por que que a gente fala esse idioma? Então vamos pensar. A gente não fala o idioma brasileiro, né? A gente fala o idioma português. E por que que a gente fala português? A gente pensa assim, por causa de Portugal. Mas o que que aconteceu entre nós, Brasil, e Portugal, que está aqui do outro lado do Oceano Atlântico? Sim, por conta da colonização. E aí, olha só, a gente usando a nossa atitude historiadora, né? Investigando. Se a gente sabe que a gente fala português por conta de Portugal, a gente pode pensar em outros países do mundo, que não é só Brasil e Portugal, que também falam esse mesmo idioma. A gente tem aqui na África, continente africano, vamos lembrar que a África é um continente, não é um país. A gente sabe que aqui na África tem vários países e alguns países da África falam também o português, além de outros idiomas locais. E por que será que tem países aqui na África que falam português? Pelo mesmo motivo da gente falar português. Eles também tiveram uma influência de uma colonização, de uma exploração vinda de Portugal. A gente tem países que falam português, até mesmo aqui, deste lado do mundo, né, do lado oriental. Então, a gente tem aqui aula de geografia, né, o meridiano de Greenwich, que separa o planeta, é uma linha imaginária, né, que separa o planeta aqui do lado Ocidente e o lado Oriente, e a gente tem países falando português aí em diversas partes do mundo. E aqui, voltando para a América, né? Quando a gente pensa na América, principalmente América do Sul e América Central, a gente tem vários países aqui, como por exemplo, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, aqui México, países que falam qual idioma? Vocês sabem qual idioma é falado nesses outros países? Lá, por exemplo, na Argentina, eles não falam o idioma argentino. É que nem aqui, a gente não fala o idioma brasileiro. Aqui a gente fala o idioma português. Lá, eles falam o espanhol. Então, todos esses outros países, não todos, tá? Mas a maioria dos países da América do Sul falam espanhol. Na América Central, mesma coisa. Tem outros idiomas também falados, mas a maior parte fala o espanhol. A gente tem um país ou outro ainda na América do Sul, como na América Central, que fala o francês, que falam o inglês, mas a maior parte fala o espanhol. E pensando no inglês e no francês, a gente vem aqui para a América do Norte, e dois países bem grandes, né, que a gente tem aqui na América do Norte é os Estados Unidos e o Canadá. E esses países, vocês sabem qual idioma é falado lá? Qual idioma é falado nos Estados Unidos? O inglês. E no Canadá? No Canadá, boa parte dos canadenses falam dois idiomas. Eles falam o inglês e eles falam o francês. E aí a gente se pergunta assim, por que que todos esses países aqui na América falam esses idiomas? Por que que todos esses países aqui na América falam português, falam espanhol, inglês, francês? Que países vêm na nossa cabeça quando eu falo a palavra português? Quando eu falo a palavra português, eu me lembro de Portugal. Quando eu falo a palavra inglês, eu me lembro de Inglaterra. Francês, de França. Espanhol, Espanha. E todos esses países aqui que eu estou dizendo, eles não ficam na América. Eles ficam em qual continente?
Vamos pegar aí a aula de geografia e vamos pensar em qual continente ficam todos esses países que eu falei agora. Eles estão aqui, ó, nessa região que eu tô passando o mouse aqui agora, e essa região é o continente europeu. É a Europa, fica ao norte da África, aqui acima do mar Mediterrâneo. Então a gente tem o continente da Europa, que aqui sim a gente tem a Inglaterra, a gente tem a França, a gente tem Portugal, a gente tem Espanha, entre outros países como a Itália, a Grécia, a Alemanha. Mas esses países aqui que eu citei no início, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, são os principais países que deram origem aos idiomas que são mais falados no continente da América. E aí a gente vai pensar o porquê, né? Essa palavra aqui, por quê? Qual o motivo? O que motivou? Qual foi a causa que trouxe a consequência de tantos idiomas oriundos aqui da Europa sendo falado na América? Se a gente for pensar em povos nativos da América são os povos natos, né? Os povos que estiveram aqui e ainda estão antes da chegada dos europeus. Então, se a gente pensar assim, quem eram esses povos que viviam aqui na América antes dessa influência europeia? Quem eram os povos que estavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses? Eram os povos indígenas, né? E por que a gente não fala aqui o idioma indígena? Quando a gente pensa em índio, né, a gente não está falando de indígenas, nós não estamos falando de um povo único. A gente está falando de diversos povos, diversas tribos, diversas aldeias, e que ainda existem, né? Ainda existem aqui no Brasil. Vocês tiveram aula no Centro de Mídias recentemente, falando sobre povos nativos da América, e vocês viram aqui povos astecas, povos maias, povos incas, na região aqui da América do Sul, entre outros povos nativos. E aqui no Brasil mesmo a gente tem idiomas que ainda são falados pelos povos indígenas, o tupi, o guarani, entre outros dialetos, né, mais específicos de cada tronco linguístico da população indígena do Brasil. E mesmo assim, nós falamos o português. E vamos pensar nisso nessa aula, tá? Vamos começar a aula com essa pergunta para motivar aí a nossa ação historiadora. Vamos pensar nisso, no motivo. E vamos voltar lá no passado e pensar nisso. O que estava acontecendo para tantos países aqui dessa região da Europa virem para a América? Né? O que aconteceu? E aí a gente lembra de uma aula que nós tivemos no finalzinho do primeiro bimestre, que foi a aula que a gente falou sobre a expansão marítima. E a gente viu que a expansão marítima, ela foi causada, né, foi motivada pelo avanço tecnológico, pela descoberta de que o planeta era redondo, pela busca, né, não só de novas terras, mas pelas buscas principalmente de comércio. Lembra, a economia na aula de história é dinheiro. Então todos esses reinos que estavam aqui se fortalecendo e se formando em estado com letra maiúscula, país, esses países que estavam aqui em formação eram reinos, né, estados nacionais que estavam crescendo, aquecendo essa economia. E a economia principalmente pelo comércio. E para você ter um produto para comercializar, para você ter uma matéria-prima, você tem que tirar essa matéria-prima de algum lugar. E as principais matérias-primas que eram comercializadas aqui na Europa eram matérias-primas vindas de um país que fica aqui do lado ocidental do nosso planeta, vindas aqui, ó, dessa região da Ásia, que eram as especiarias da Índia.
O que tinha aqui nessa região da Ásia que era tão interessante aqui na Europa? Eram as especiarias. E o que são especiarias? Vou falar aqui alguns exemplos, tá? Canela, pimenta, cravo, gengibre, todos esses principalmente relacionados a tempero. Nossa, mas professora, por que isso tudo era tão importante, né? A gente pensa nessas coisas como algo tão comum. Hoje é comum, mas naquela época era raro e era muito importante. Por que era muito importante? Onde você vai usar tempero? Me fala. Pensa aí. Onde que você usa tempero? Na comida, no alimento, né? Desde que o mundo, é importante se alimentar, né? Sem alimento a gente morre. E hoje a gente conserva os nossos alimentos onde? Se você, a mãe aí, a avó de vocês, está preparando uma comida, uma carne, ela vai tirar essa carne para poder fazer de onde? Onde que estava guardada, né? Estava guardado na geladeira. Me diz, vocês acham que existia geladeira aqui na idade moderna que a gente está estudando lá? 1500 e pouquinho, será que tinha geladeira? Não tinha, né? E eles precisavam se alimentar e essa carne, essa comida, muitas vezes já estava podre, já estava se deteriorando, não estava conservada igual a gente consegue conservar um alimento fresquinho hoje. Então, para eles conseguirem conservar a carne, por exemplo, eles colocavam muito sal. O sal era um método que eles utilizavam para conservar a carne. Mas ainda assim, né, só sal deixava o gosto da comida ruim. Então eles precisavam desses temperos, essas especiarias que eram trazidas daqui da Ásia, para eles conseguirem comercializar ali, principalmente que a classe mais rica, um tempero que daria sabor melhor para essa comida conservada naquelas condições que era que cabia naquela época. E isso movia muito dinheiro, né? A classe que trabalhava, pensa assim, qual era a classe social que trabalhava com comércio? A gente já estudou isso, né? Aquela classe que surgiu na época do fim da Idade Média, ali próximo quando aconteceram os movimentos das cruzadas, surgiu uma nova classe social ali, que era a classe social da burguesia, e que a burguesia foi se enriquecendo e se fortalecendo com o comércio. E essa burguesia é quem estava interessada principalmente para trazer esses produtos, nessa matéria-prima, para conseguir comercializar. E a burguesia foi ali com uma aliança com os reis, que estavam se unificando nos seus países, nos seus estados nacionais. Os reis queriam, sim, a movimentação desse dinheiro, desse comércio aqui. Só que para você sair daqui da Europa e chegar até a Índia, você tinha duas opções: vir por terra, e isso você tinha riscos de contrabando, riscos de guerras, né, passando aqui pelos territórios. A gente não tinha caminhão, a gente não tinha carro. Então, como que vai fazer esse transporte de grandes produtos para serem comercializados? Ia ser muito difícil, né? Então, tinha a opção muito melhor de você ir de navio. Navio era algo que eles já tinham naquela época. As caravelas, os navios, as naus daquele período já conseguia trazer uma quantidade grande de produtos para serem comercializados. Ainda tem risco? Tem, né? De, por exemplo, um navio afundar, você perder todo o seu produto. As viagens marítimas demoravam muito, demoravam meses. As pessoas dentro do navio não tinham saneamento, né? Vocês viram aí a gente falou de peste negra recentemente, então existia assim doenças, pessoas que morriam e se infectavam durante as viagens, mas ainda assim o navio era a melhor forma de você conseguir trazer grandes produtos. Tinha o risco da pirataria, mas era ainda a melhor forma. E aí, quais eram as rotas marítimas? Se eu saio daqui da Europa e eu quero chegar na Índia, eu vou dar a volta aqui, ó. Dar a volta pela África e chegar aqui na região da Ásia e fazer esse comércio.
Mas, com a descoberta de que o planeta era redondo, existiu a teoria de que eles poderiam dar a volta ao mundo, passando reto aqui, eles não sabiam que existia uma América, e ia chegar aqui do outro lado, ia conseguir chegar na região da Ásia. E a Índia, naquele período, não era só essa região onde hoje, né, é o país da Índia. A Índia abrangia um espaço muito maior na Ásia. Então, eles chegando aqui na região da Ásia, eles já se consideravam na Índia. E foi isso que aconteceu. Eles saíram e vieram, chegaram aqui. O primeiro marinheiro a fazer esse trajeto foi Cristóvão Colombo, e ele chegou na América. Quando ele chegou na América, ele não sabia que ele estava na América, ele achou que de fato ele estava na Índia. E até por isso que ele tratou as pessoas que ele encontrou aqui, os nativos, de índios, porque ele acreditava que estava na Índia. Por isso que tem esse nome de índio, né, para povos nativos. Mas não estava na América. E ele não estava, perdão, ele não estava na Índia. E outros marinheiros também de países diferentes, principalmente Portugal e Espanha, nós já conversamos sobre isso, porque que Portugal e Espanha foram os primeiros a sair na expansão marítima, começaram a explorar essa nova terra aqui. Então eles já tinham, a partir desse momento eles vieram, conheceram, descobriram que existiam novas terras. Portugal já se aventurou aqui na região da América do Sul, já chegou na parte aqui, principalmente da Bahia, e viu uma nova terra, mas não era ainda o momento de explorar essas novas terras. Até que para explorar novas terras você precisa ter ali bastante investimento, porque você não sabe o que você vai encontrar. Então pode ser que você encontre algo que vai te dar dinheiro, pode ser que não. E eles estavam mais focados em continuar ali com aquele comércio. E depois, com a estrutura do reino mais estabilizada, mais estruturada financeiramente, eles partiram sim para a exploração e descoberta entre aspas, tá? Porque eles já sabiam, né, que aqui existia, e eles foram ali para explorar essa região. E aí é o momento que muitos historiadores tratam como o descobrimento do Brasil. Mas essa palavra descobrimento, a gente problematiza ela porque, de fato, o Brasil já existia antes dos europeus chegarem aqui, antes de Portugal chegar aqui, já existia uma história dos povos nativos da região da América. E quando a gente fala do descobrimento do Brasil, a gente está falando, na verdade, do momento em que Portugal se achou interessante começar a explorar essa região. Então vamos começar aqui. Quando a gente tem essa chegada de europeus neste continente da América, a gente vai ter logo de cara um encontro cultural de culturas diferentes, a cultura nativa com a cultura europeia. Então a gente já vai ter aqui um problema sério para tratar. E já dando spoiler aqui da aula, a gente vai falar também sobre a organização colonial, como que os portugueses trataram e administraram essas terras que eles se apossaram, né, as terras brasileiras. E pensa assim, ó, já aqui numa imagem bem drástica, né? A gente tem ali de longe as caravelas, os navios. Nós temos aqui, ó, pelas vestimentas, a gente já pode entender que é uma vestimenta de uma cultura europeia. E aqui a gente tem, dessa maneira bem cruel aqui retratado, um nativo indígena. A gente percebe, ó, que ele tá... a vestimenta dele já é outra, né? Aqui a gente tem uma pena, ele já não tá usando toda aquela roupa que o europeu usa e está morto, né? Vamos pensar nisso tudo. O que aconteceu? Como será que foi esse encontro cultural? A habilidade de hoje é analisar os diferentes impactos, pensa nessa palavra impacto, da conquista europeia da América para as populações ameríndias,
são as populações nativas da América, e identificar as principais formas de resistência. Então, os indígenas não aceitaram ali de bom grado e a chegada, né, as imposições feitas pelos europeus. Aqui a gente tem, olha, uma imagem que retrata exatamente o oposto do que eu acabei de falar. A gente tem aqui uma imagem mostrando os europeus chegando na América, já com símbolos, né, bem marcantes da cultura europeia. Olha que símbolo a gente tem aqui. Uma cruz. E essa cruz retrata o que da cultura? A religião, né? A religião europeia. Será que os indígenas seguiam essa mesma religião? Claro que não, né? Eles tinham outras crenças, né? Eles tinham outras religiões. E aqui a gente tem, ó, os indígenas ofertando ali presentes, se curvando perante os europeus. Será que isso realmente aconteceu? Ou será que essa pintura está querendo nos passar uma ideia? Então a gente sempre tem que questionar. E aí a gente tem aqui uma outra imagem que também serve para a gente questionar. E desculpa, nessa imagem aqui nós temos diversas caravelas chegando. A gente já vê aqui num bote para se aproximar da terra, né, da costa, da praia, já com várias figuras importantes da sociedade europeia. A gente tem um cavaleiro ali armado, né? Então já veio ali preparado para um confronto físico. A gente fica um pouco difícil para ver a imagem, mas eu vou mostrando aqui para vocês. Nós temos aqui figuras que representam o clero, tá? Quem é o clero? É a parte religiosa da sociedade. Então, a gente já vê a ligação importante da religião com o Estado, com letra maiúscula, né, com o governo do reino. Nós temos aqui também, dentro desse bote, um escrivão. Quem lembra o que é um escrivão? O escrivão, ele é a pessoa responsável por escrever, por fazer um relato, né, para documentar. Então, se fosse nos dias de hoje, já ia chegar com uma câmera, fazendo uma live, registrando ali, postando automaticamente no YouTube. E como a tecnologia da época era outra, mandava ali um escrivão para já fazer o registro e documentar, evidenciar isso. E vocês viram isso na aula no Centro de Mídias, né? Um trecho de uma carta que foi lida lá. É uma carta de Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão oficial da corte do reino, né, português. E ele veio ali escrever a história. Então, quando a gente olha aqui essa imagem mais uma vez, ó, o português ele tá aqui, ó, com uma escrita, uma folha, né, escrevendo a história. E aí eu pergunto para vocês, se quem vai escrever a história vai ser esse português, e pensa na história com letra maiúscula, essa aula que a gente está tendo, quem está escrevendo essa história é o português. Ele vai contar a versão dele ou ele vai contar a versão do índio? Imagina que quem estivesse escrevendo a história fosse o indígena. Será que ele ia escrever a mesma coisa que o português escreveu? Pensa assim, ó, quem tem irmão, às vezes se desentende aí com o irmão e brigou. Aí a mãe chegou ali dando bronca, não sei o quê, por que vocês estão brigando? Ah, mãe, mas quem começou foi ele. Aí o irmão vai dizer, não, foi ele, não sei o quê. E um coloca a culpa no outro. Cada um conta a história da maneira que lhe convém. E muitas vezes, até hoje, a nossa história ela é contada com um olhar eurocêntrico. O que é um olhar eurocêntrico? É a partir da visão europeia. Então a gente não conhece a história, vamos tentar, né, problematizar e conhecer agora, mas a gente tem a nossa história contada ainda com um olhar europeu. Então a gente tem uma versão da história, uma versão pelo olhar
dos portugueses, pelo olhar dos vencedores, né? Pelo olhar ali de quem tinha mais poder, e não pelo olhar indígena, e não pelo olhar nativo. Então a gente tem que sempre pensar nisso, tá? Nas versões que a história pode ter. E eu tinha falado para vocês de dois países, né, que foram os países que primeiro começaram a conquistar aqui a América, que é o país de Portugal e o país da Espanha. E esses países a gente já conversou na aula de expansão marítima do porquê que eles foram os primeiros países a fazerem esses avanços marítimos. E eles foram os primeiros porque eles tiveram uma estruturação política mais cedo, a gente já teve essa aula na formação de estados nacionais, e eles saíram ali depois que dominaram a arte da navegação, eles saíram para conquistar e explorar essas novas terras aqui encontradas, que foram as terras da América. E como eles, naquela época, tinham essa visão eurocêntrica, eles se achavam, né, os países da Europa se achavam no direito de dominar as terras. Então, quando eles encontraram aqui a América e eles viram que existiam povos nativos aqui, eles não respeitaram esses povos nativos como povos ali com direitos pela terra. Pelo contrário, eles achavam que esses povos precisavam eram ser dominados, precisavam ser catequizados, orientados, vindos para a religião cristã, que era a religião seguida na Europa. Então, eles achavam que eles tinham o direito e o dever de dominar essas terras. Eles não achavam que os donos dessas terras eram os indígenas. Eles achavam que os donos dessas terras eram eles. Então, por serem países europeus na Idade Moderna, com essa mentalidade de que eles tinham o direito e o dever, né, de dominar e conquistar essas terras, foi onde iniciou a colonização. O processo de colonização não foi um processo tranquilo, não foi um processo pacífico, né, sem guerra. Foi um processo longo e com muita violência. Lembra agora, fazer aqui uma observação com vocês, lembra que nós tivemos a aula de reforma contra a reforma religiosa, que a gente viu que a religião cristã da Europa estava passando por uma transformação entre religiões protestantes, né? Lembra lá, Martinho Lutero, e o início de religiões cristãs protestantes, que daí deu origem às religiões evangélicas, as religiões cristãs, mas que não são da denominação católica. E a religião católica, ela teve como resposta, né? A gente teve isso na aula de contra-reforma, algumas atitudes drásticas, né? De violência, de queimar pessoas que eles consideravam que eram hereges, né? Pessoas que não seguiam a religião cristã católica, tiveram todas aquelas atitudes bem erradas, né? Pelo nosso olhar, violentas, vindas da igreja, e também dentro da Contra-Reforma a religião católica também teve algumas atitudes mais pensadas, mais estratégicas, tentando não perder os seus fiéis. E uma dessas atitudes que eu tinha conversado com vocês na aula do Centro de Mídias, foi falado também, foi a criação de uma ordem religiosa, uma ordem de padres chamadas jesuítas. E esses padres jesuítas, que existe até hoje na Igreja Católica, eles têm como missão levar a fé cristã católica para diversos lugares do planeta. E aí pensa comigo, religião, sem pensar agora na religião, mas pensando na ideia eurocêntrica. Portugal e Espanha são países que naquela época eram países que seguiam a religião católica, então eles eram países ali que o rei, né, estava aliado com a religião, e países que
tinham o grande domínio ali dos mares e que estavam se sentindo nos deveres e nos direitos de conquistar e dominar essas terras aqui da América. Pensa assim, com essa mentalidade, o que você acha que eles iriam fazer? O que eles fizeram com os nativos encontrados aqui? Com os povos nativos da região, os índios, os indígenas. Eles chegaram achando que eles tinham o dever de levar a fé cristã, católica para esse povo. Mas ninguém perguntou para eles se eles queriam mudar de religião, né? Os povos indígenas, eles eram politeístas, eles acreditavam nos seus deuses, eles tinham a sua religião. Mas eles foram obrigados, muitas vezes, a seguir uma religião que não era a religião deles. E quem fez essa missão, né? Esse trabalho missionário de catequizar os índios foi feito principalmente pelos padres jesuítas, que eram os padres ali dessa ordem para divulgar a fé católica. Então, dentro da ótica, dentro da visão europeia daquele período, eles estavam fazendo um favor para os índios. Eles estavam fazendo um favor para os indígenas, para os povos nativos. Eles estavam levando uma fé que para eles era a fé verdadeira. Mas ninguém perguntou, ninguém respeitou a fé já existente e a crença já existente aqui desses povos nativos. E aí a gente tem aqui esse mapa que trata de uma informação que a gente chama um contrato, tá? Um tratado de Tordesilhas. Tordesilhas é uma cidade que fica na Europa e é a cidade onde foi assinado esse tratado, esse acordo. É um tratado assinado entre os dois países aqui, Portugal e Espanha. E esse tratado delimitava o quê? Uma linha imaginária, aqui nesse meridiano. Essa linha imaginária dividia as terras novas aqui encontradas, né? As terras do lado oeste, segundo esse tratado, seriam terras pertencentes à Espanha, e as terras que ficavam aqui do lado leste, eu falei errado aquela hora, né? Aqui é o lado oeste, pertencente à Espanha, e aqui é o lado leste, que eles consideraram que pertenceria a Portugal. Então, se a gente olhar só o continente americano, a Espanha está pegando muito mais terras, né? E Portugal está com menos. Então, aqui, Portugal não ficou tão satisfeito com isso, e por isso que vocês estudaram na aula de geografia sobre a formação do território português, o avanço, né, a formação do território brasileiro, perdão, o avanço dos portugueses sobre essa linha imaginária. Então, os portugueses, eles avançaram essa linha e acabaram dominando terras que, pelo tratado, seriam terras da Espanha. Mas se a gente for parar para pensar na história, sem ser na visão eurocêntrica, essas terras, na verdade, nem eram da Espanha e nem eram de Portugal. Elas eram de quem? Né? Quem é que não está aqui fazendo parte desse tratado? Mas esse é um tratado importante para nós estudarmos, para a gente saber como que foi essa dominação e essa formação territorial agora que condiz ao nosso país do Brasil. Então, por isso que nós estudamos, mas a gente tem que estudar sempre problematizando essas questões. Olhando aqui a legenda do mapa, a gente ainda consegue ver todos os cantinhos aqui desse mapa todo, né, do mapa mundi, que tiver com essa coloração aqui mais escura, são países que sofreram uma colonização portuguesa. Então a gente vê aqui, diversas regiões na África, algumas regiões na Ásia, tá vendo? E são então países que tiveram essa influência portuguesa e que provavelmente ali eles falam dialeto português. Vamos continuar aqui então. Vamos resgatar agora um pouco que vocês tiveram da aula no centro de mídias. Então eu não vou aprofundar tanto, mas vamos aqui ver. Esses dois mapas, eles mostram o índice demográfico da população indígena.
na época da colonização aqui, né, da chegada dos portugueses no Brasil, e um mapa mais atual que mostra também a população indígena nos dias de hoje. E por que que eu estou resgatando isso daqui logo que vocês já viram, já analisaram esses dois mapas na aula do Centro de Mídias? Para a gente fazer aqui um contraponto com a situação do encontro cultural. Vamos voltar aqui mais uma vez, olha só. A gente tem aqui essa imagem, né, bem marcante, mostrando ali o indígena sendo assassinado, né, pelos portugueses. E aí a gente olha esse mapa e a gente vê claramente o resultado disso. Porque quando eu falo para vocês, aula de geografia sobre índice demográfico, eu estou falando com vocês sobre a quantidade de população que nós temos em um local. Então, aqui no caso, população indígena. Então, antes a população indígena, ela era predominante na costa. O que que é costa? É a saída para o mar, é a praia. Então, toda essa margem aqui onde dá a saída para o mar, saída para o oceano, no Brasil, era onde estava mais localizado os povos nativos. E aí, ó, a gente tem cada coloração aqui, a gente tem um povo nativo, né, um grupo indígena diferente. Então, aqui o Brasil não era só um tipo de indígena, eram vários povos, né, eram várias sociedades indígenas. E essas sociedades indígenas, muitas, elas já guerreavam entre elas, elas não viviam pacíficas todas entre uma e outra. E esses povos indígenas foram eles que tiveram o primeiro encontro ali com os portugueses. E muitos povos indígenas chegaram a se aliar aos portugueses, logo que eles tinham rivalidade entre eles, né, para conseguir dizimar uma tribo rival, uma civilização rival. Mas no fim, quem acabou saindo perdendo no total ali com a chegada dos portugueses foram todos esses povos indígenas no geral. Porque eles morreram, muitos indígenas, por assassinato ali com os portugueses, igual naquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês, e muitos também foram morrendo por doenças que eles ainda não tinham anticorpos. Então, doenças simples, como por exemplo uma gripe, acabava matando ali muitos indígenas. Porque lembra que eu falei para vocês que as condições de higiene nos navios eram muito precárias? Então, muitas vezes os europeus chegavam aqui já infectados, já doentes e tudo mais. E quando eles chegaram no Brasil, nessas novas terras, né, os povos indígenas não tinham tido ainda contato com esse tipo de doença. Então, o organismo deles ainda não tinha anticorpos para isso. E aí foi onde eles foram morrendo também, muitas vezes, por doença. E qual foi a solução que esses povos encontraram, né, para tentar se refugiar, tentar ainda se proteger? A gente consegue observar isso, ó, analisando o mapa. Vocês estão vendo agora aqui, ó, na costa, né, brasileira, que a gente não tem mais um grande índice, né, da presença indígena. Onde a gente tem mais a presença indígena? Mais na região norte do Brasil, na região de mata, né? Eles vieram mais para o interior do Brasil, né, do país. Por quê? Tentando ali se proteger. Quem tinha mais conhecimento sobre as matas brasileiras? Os índios, os indígenas, né? Ou os europeus? Quem tinha mais conhecimento? Com certeza eram os indígenas. Então foi a maneira que eles conseguiram de dar fuga, deles se protegerem do ataque, né, que estava tendo de Portugal. Porque eu falei para vocês que a colonização não foi um processo pacífico, né? Não foi um processo fácil. Mas eles não simplesmente fugiram, eles tentaram resistir também. Tiveram confrontos, tiveram guerras, né? Entre indígenas e portugueses. E muitas vezes os indígenas resistiram bravamente, até porque eles tinham mais conhecimento da terra do que os portugueses. Porém, a força de guerra, né, de armas de Portugal acabou que era mais forte
do que o armamento indígena. Então, por isso que os indígenas saíram perdendo e perdendo muito aqui nessa situação. Mas olha só, gente, muitas vezes a gente pensa que não existe mais índio, existe sim, existem indígenas sim no Brasil, e existe indígena, olha aqui no estado de São Paulo, nós temos presença indígena aqui também, então existem ainda indígenas nos dias de hoje. Mas por que que é pouco falado, é pouco comentado? Exatamente porque a história, ela é contada por uma visão que valoriza os europeus até hoje. Então, muitas vezes a gente nem se lembra, nem é comentado sobre os indígenas. Por quê? Porque foi nos ensinado isso, infelizmente foi algo passado ali de geração em geração, de que a história com a visão europeia é melhor do que a história da visão nativa. Então a gente cresce com essa ideia, mas é por isso que a gente tem que desconstruir, porque é uma ideia preconceituosa. A resistência que eu tinha falado para vocês, a gente tem aqui uma imagem, né, mostrando, olha só, por essas imagens a gente vê que quem tá vencendo são os indígenas. Olha só, a gente observa pelas roupas, a gente tem muito mais europeus, né, aqui com a vestimenta da cultura europeia mortos, né, ali numa batalha, ou os indígenas colocando os europeus para correr, e essa imagem representa uma resistência que aconteceu dos indígenas, essa resistência, esse movimento da resistência é conhecido como a Confederação dos Cararis. Foram diversas tribos indígenas aqui da região norte e nordeste do Brasil que se uniram para eles conseguirem se opor à dominação portuguesa. Então, aconteceu na região, né, onde? Norte e nordeste, a causa. Lembra de causa e consequência, aula de português e aula de história. A causa, o que motivou essa resistência, essa confederação? Foi a dominação e a exploração dos portugueses. Os indígenas não ficaram contentes com isso, não aceitaram isso de bom grado, então eles se uniram ali para combater. O objetivo deles era expulsar os portugueses das suas terras, viu? Das terras dos indígenas, das terras dos nativos da região do Brasil. E quando que isso aconteceu? Olha só, quanto tempo demorou? Desde 1683 até 1717, houve essa confederação dos Cariris, essa união de povos indígenas de aldeias e grupos linguísticos diferentes que se uniram para eles conseguirem resistir. Infelizmente, a consequência foi aqui, ó, o movimento dos bandeirantes. Bandeirantes, fazer um adendo aqui para vocês. Durante a colonização portuguesa aqui no Brasil, foi muito difícil os portugueses explorarem e conhecerem toda a região do Brasil, igual eu tinha falado para vocês sobre a mata, sobre a falta de conhecimento dos portugueses nessa exploração. E aí o que os portugueses, a colonização portuguesa fez? Eles criaram um grupo chamado de bandeirantes. E esses bandeirantes eram militares, né, pessoas ali preparadas pela corte, pelo reino português, e eles tinham uma missão: desbravar as matas do Brasil. Então eles saíram aquela colonização que era feita principalmente na região costeira, na região de mar, e começaram a avançar para dentro do Brasil, em busca de duas coisas: em busca de ouro, em busca de riquezas, e também com outro objetivo: dizimar, acabar, matar indígenas. E como que eles faziam isso? Matando mesmo, guerra ali, batalhando. E como eles eram grupos mais preparados para isso, então foi esse grupo dos bandeirantes que acabou dizimando essa confederação dos Cariris. Então, depois do fim da confederação, quem saiu ganhando essa guerra foram os bandeirantes. Então, aqui representa uma batalha dos indígenas vencendo, mas no final quem venceu foram os portugueses. E outra coisa que os bandeirantes faziam, além de matar os indígenas, eram estuprar, abusar sexualmente das índias, das mulheres indígenas. Por quê?
porque eles se sentiam no direito de fazer isso. Então eles saíam ali fazendo caos em toda a sociedade indígena. Prosseguindo agora, vamos falar um pouquinho da colonização. Depois dessa já estabelecida colonização portuguesa no Brasil, eles já tendo conseguido ali converter alguns índios para a religião cristã, já conseguiu expulsar alguns indígenas que estavam, entre aspas, atrapalhando, né, a colonização portuguesa. Portugal foi administrar essa nova colônia. Então a gente tem aqui, ó, uma imagem. Nessa imagem a gente tem um rei que representa o rei de Portugal, e ele tá ali, ó, bem tranquilo, sentado no seu trono, segurando por uma corrente na gaiola, olha só, uma galinha que bota ovos de ouro, e ela percebe que ela tá numa gaiola, ela tá presa, tá no domínio do rei de Portugal. E essa galinha, gente, se a gente observar aqui a imagem, ela tem o formato do quê? Do mapa de onde? Olha só, tá até escrito aqui, né? Ela representa o Brasil. Então, o Brasil, ele foi, durante colônia, considerado a galinha de ovos de ouro de Portugal. O que significa isso? Era ali quem estava rendendo o ouro mesmo, a riqueza, para Portugal, para a colônia, para a corte portuguesa. Aí a gente vem aqui para as relações da colonização. Em uma colonização, a gente vai ter dois locais. O local da metrópole e o local da colônia. Então a gente pensa em dois países aqui, Portugal e Brasil. Quem é colônia e quem é metrópole? Quem foi colonizado e quem colonizou? Metrópole é o local onde está colonizando, onde tem o poder, e a colônia é o local onde está sendo colonizado. Então, Portugal é a metrópole e Brasil é a colônia. Qual é o objetivo da metrópole? Qual é o objetivo da colônia? É explorar as riquezas, enriquecer, ter dinheiro, economia, né? Fazer essa economia de Portugal crescer. Então, por isso que a gente tem aqui a representação dos ovos de ouro. Então, o objetivo é a exploração da riqueza. Lembra que a gente falou sobre o luxo da corte? O luxo é essa riqueza, né? Ostentar todo esse ouro, né? Todo esse manto ali caro e toda aquela riqueza que a gente já conversou, que os reis, né? As camadas mais ricas da sociedade do reino tinha, né, a nobreza e também o próprio rei, o clero também. Então, a exploração das riquezas. E para eles conseguirem explorar realmente a riqueza da colônia, eles fazem um pacto colonial. Como que é um pacto colonial? Aqui, quando eles inauguraram e instauraram a colônia no Brasil, eles mandaram portugueses, né, para vir aqui morar e explorar as terras do Brasil. Então, nós tínhamos aqui portugueses vivendo na colônia. E esses portugueses vivendo na colônia, eles vão casar, eles vão ter filho, e aí eles vão originar ali os brasileiros, né? Pessoas nascendo aqui no Brasil, uma sociedade do Brasil. Mas ainda uma sociedade do Brasil como colônia. E aí essa sociedade brasileira aqui como colônia, ela acaba tendo algumas regras para seguir. Quais são essas regras? São as regras do pacto colonial. O pacto é um acordo, uma aliança, né, que é feita entre a metrópole e a colônia. Eu falei para vocês que existia aqui o lado com mais poder, né, que domina, e o lado com menos poder, que é dominado. E o lado que tem menos poder e é dominado é o lado que tem a riqueza. E o lado da metrópole, que é o que está dominando, é onde vai a enriquecer com as riquezas da colônia. E o pacto colonial determinava exatamente isso, que toda a riqueza explorada no Brasil deveria vir para Portugal. Todo o comércio que era feito no Brasil deveria ser feito diretamente por Portugal. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa mais uma vez, ó. A gente tem aqui no mapa do mundo, né, a região aqui onde está o Brasil e aqui todos os países da Europa.
Então, digamos que a colônia aqui portuguesa, né, que é o Brasil, está interessada em importar algum produto que está sendo produzido lá na Espanha, ou um produto que está sendo produzido lá na Inglaterra. O Brasil não tinha o direito de fazer o comércio com outros países. O Brasil não tinha o direito de vender sua matéria-prima direto para outros países e assim o Brasil iria enriquecendo. O Brasil tinha que fazer tudo ligado a Portugal. Então o Brasil, ele tá aqui, ó, saía as riquezas do Brasil, ia direto para Portugal. E aí Portugal vendia para o restante do mundo. E quem saía enriquecendo, quem ganhava o lucro dessa economia era Portugal e não o Brasil. Então, o Pacto Colonial determinava isso, que todo o comércio tinha que passar por Portugal primeiro. E aí, numa dessa, quem é que se enriquece é a metrópole, é Portugal. E para conseguir deixar bem organizado, né, esse pacto colonial, existe uma palavrinha aqui chamada que é o mercantilismo. Marca isso daí. O que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas que favorecem o enriquecimento da metrópole. Então não era feito somente o pacto colonial, tinha um conjunto. Vamos entender melhor esse mercantilismo. Olha só. Vocês podem pausar o vídeo e anotar isso no caderno de vocês, tá? O mercantilismo é a doutrina que movia os governos, né? O governo, o reino. Entre o século XV e até, olha só quantos séculos, até o século XVIII, aconteceu, né, nos países europeus, um conjunto de práticas conhecidas como o mercantilismo. Cada país adotava o mercantilismo da maneira que achasse melhor, mas no resumo, o objetivo do mercantilismo era o quê? Formar estados com letra maiúscula, países, então aqui falando dos países europeus, economicamente fortes, economia, aula de história, dinheiro. Então, o objetivo do mercantilismo é deixar o país, o reino, a metrópole, com a economia forte, com bastante dinheiro e aí, por consequência, bastante poder. Para tanto, para acontecer isso, para realmente, né, garantir que eles vão atingir esse objetivo, existiam algumas leis que determinavam, né, ações ali econômicas e políticas implantadas pelo reino. E essas leis, elas davam base, né, elas amparavam esses princípios aqui, anotem. O princípio do protecionismo, do metalismo e da balança comercial favorável. A aula de história ficando um pouco mais complicada, a gente vai falar sobre política e sobre economia. Vamos entender as palavras. Quando a gente pensa em protecionismo, o que nos vem à cabeça? Proteção. Proteção. Quem é que está querendo ser protegido? O Estado ali, o reino, ele que quer proteção, garantias para eles. Metalismo, o que nos vem na cabeça? Metal, metais preciosos. Aí a gente já pode pensar em pedras preciosas, que são os metais preciosos, ouro, prata, né? Metais que vão trazer e garantir riqueza para o reino. E a balança comercial favorável. Olha só que difícil, gente, prestar bastante atenção, porque aqui é a parte mais importante da economia. A economia, quando a gente fala da economia de um país, a gente está falando da situação financeira desse país. Então, o princípio da balança comercial favorável era uma maneira de garantir que nunca a metrópole ia estar com a sua economia no vermelho, nunca ia estar com a sua economia baixa, ela sempre ia estar com a economia favorável. Vamos olhar aqui então cada um. O protecionismo, que é a proteção. Para incentivar o consumo de produtos nacionais, o governo estabelecia altos impostos sobre o produto estrangeiro. Imposto, a gente já descobriu que imposto é uma taxa cobrada em cima de um produto. Então, para incentivar que o Brasil a colônia ia usar produtos vindos somente de Portugal, que Brasil não iria comprar um produto ali direto da Inglaterra ou direto de outro país, existia um imposto na importação. Se chegasse aqui um produto que não vinha de Portugal, a taxa do imposto que deveria ser paga pela colônia
para conseguir usar, né, usufruir desse produto comprado do estrangeiro, era um imposto altíssimo. E esse imposto, até hoje, gente, quando a gente paga imposto, o dinheiro vai para quem? Para o governo. Quem é o governo que administra a colônia? A metrópole. Então, para garantir essa proteção de que os produtos estrangeiros não iriam ser mais comercializados do que os produtos vindo direto de Portugal, existia isso, um imposto altíssimo sobre o produto vindo de outros países. Ponto. Vamos falar de metalismo. Adotava-se o princípio de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de metais preciosos que possuía. Assim, os países europeus extraíam e se apoderavam de todo o ouro e prata encontrados na colônia. E aí é onde a gente vem aquela parte dos bandeirantes que estavam explorando as terras brasileiras. Eles estavam em busca de dizimar os índios, né, também, e de encontrar ouro e prata e conseguir ali mais ouro, mais metal preciosos para Portugal. Diferente da colônia, gente, da colônia da Espanha, a Espanha, quando começou a colonizar aqui toda essa região da América, do continente americano, eles encontraram muitos ouros logo de cara, metais preciosos. Então, encontrou aqui na região dos astecas, em todas essas regiões eles encontraram ouro facilmente, principalmente na América Central e na América do Sul. Portugal já não teve tanta sorte, eles não encontraram ouro logo de cara. O que eles encontraram logo de cara, que rendeu bastante dinheiro também, foi o pau-brasil, né? Vocês estudaram isso na aula do Centro de Mídias também, que era uma árvore que a tinta que extraía do tronco servia para tingir tecidos, e foi algo que Portugal comercializou muito na Europa e ganhou muito dinheiro com isso. Mas não era tão valorizado quanto os metais. Então, o metalismo aqui incentivava ainda mais a exploração. E a balança comercial favorável? O objetivo era exportar mais produtos e diminuir a importação. Olha só, exportar e importar. Exportar é o que vai para fora, importar é o que vem para dentro. Pensando na colônia, Brasil, o interesse da balança comercial favorável para Portugal era que o Brasil sempre mandasse mais riquezas, mais matérias-primas para Portugal, para que Portugal conseguisse exportar, conseguisse vender mais do que Portugal precisaria importar, né, do que a colônia portuguesa precisaria importar para se manter ali no consumo para sustento da sociedade. Então era sempre mais importante exportar, vender, do que importar e comprar. Para vocês entenderem isso, pensa o seguinte: quando é um trabalhador, o salário, pensa ali no pai, na mãe que recebe um salário. É mais importante receber um salário maior do que a gente gasta no mês. Então pensa assim, a gente precisa ganhar mais dinheiro do que a gente precisa de gastar mais dinheiro. Então, porque senão você não vai ter como pagar suas contas. Então era isso que é a balança comercial favorável. Eles tinham o objetivo de exportar mais, então vender mais, e importar menos, comprar menos, para desse jeito sempre estar com um lucro, com o dinheiro. E agora, pessoal, caminhando aqui para o final da nossa aula, a gente tem uma atividade. É uma atividade que vocês não precisam fazer no caderno, tá? A gente vai fazer essa atividade aqui só reflexiva, só pensamento, só reflexão. E a gente vai analisar essa charge aqui do lado. A charge que nós temos aqui, ela tem um título. Olha só, o título já trata um assunto que nós aprendemos na aula de hoje. A gente tem dois personagens, a gente tem um documento aqui na mesa, que é o que eles estão debatendo, e pensa assim em todos os detalhes, tá? Pensa no que eles estão vestindo, elementos que a gente tem na imagem que diz, né, nos indica quem eles podem ser. Olha o emblema que a gente tem na roupa deles, tá? Pensa nisso tudo. Nas cores das roupas, para vocês saberem quem são esses personagens. E a gente tem aqui a fala deles. Vou pegar emprestada aqui, professor Fábio, aula de matemática, não vou dar a resposta, tá?
Mas vamos pensar na aula de matemática aqui. O primeiro personagem, ele tá falando: levei 5 vezes 1. E você, que é esse cara aqui, ficou com 4 vezes 0. E aí ele responde: acho que não foi um bom negócio, né? Então, assim, aula de matemática. 5 vezes 1, quanto que é? E 4 vezes 0, qual é o resultado? Todo número multiplicado por 0 dá quanto? Então, né, por que será que ele acha aqui que ele não saiu com um bom resultado? E olha bem o documento que nós temos aqui na mesa, né? O que esse documento representa? Olha a linha que a gente tem aqui descendo nesse documento. Pensa em tudo e analisa essa charge. Tenta tirar o máximo de informação que você puder. Você não precisa anotar nada, tá? Agora você só vai pensar, só vai refletir. É uma leitura que a gente está fazendo. Do mesmo jeito que a gente lê um texto, igual a gente leu aqui, do mesmo jeito que a gente leu um mapa, igual nós fizemos a leitura do mapa aqui, a gente está fazendo uma leitura de uma charge, né? A leitura de analisando aqui um texto não verbal. Tem alguns elementos verbais, claro, né? Mas a gente está tratando principalmente de uma leitura não verbal. Então, pensem nisso tudo e tenta pensar no máximo de informação que você consegue tirar daqui. Faz de conta que você, tá, é o historiador e que esse daqui é a sua fonte histórica e que você tem que fazer uma análise das informações que você consegue extrair dessa fonte histórica. E aí, digamos que você, historiador, tá? Você precisa contar para alguém o seu serviço, sim. Então você fez lá um serviço de historiador, você analisou essa fonte histórica e você vai ter que falar o que você interpretou. Então pensa nisso, só pensa e exercite essa ação, ok? E aí a gente trabalha sobre isso na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai explorar um pouquinho mais essa análise que vocês fizeram, tá bom? Um abraço a todos, obrigada pela paciência.